bem-vindo ao nosso canal Experiências Inspiradoras. Eu sou a professora Cláudia Burhammer e esse é um projeto de extensão da Universidade Federal do Ceará. O nosso objetivo é inspirar vocês a partir das experiências dos nossos ex-alunos. E hoje eu tenho aqui a honra de receber a Marina Esmeraldo, formada em arquitetura em 2009, e hoje, gente, a Marina mora na Espanha, é ilustradora e é por isso que a nossa conversa está sendo online. E aí ela vai compartilhar um pouco da sua história acadêmica e profissional conosco. Marina, muito obrigada por abrir essa agenda complicada, hein, Marina? Obrigada, Cláudia. Estou feliz de estar aqui. Eu que estou feliz de ter você aqui conversando. Marina, me conta um pouco da tua vida acadêmica para a gente começar e depois a gente entra na vida profissional. Como foi Uhum. escolher arquitetura e aí o que te levou dentro da arquitetura para trabalhar como ilustradora? Eu estudei arquitetura por uma orientação, assim, da minha família, dos meus pais. Quando eu era adolescente, desde criança eu sou apaixonada por desenho, mas eu não tinha noção das possibilidades profissionais envolvendo uma criação artística. Sabia que tinha faculdade de belas artes, mas acabei acatando a sugestão, dos meus pais, que inclusive falaram: "Ah, se você quiser, você se especializa em arte depois". E Eles eu são escolhi arquitetos? arquitetura porque eu não, meus pais são médicos. É, legal. Então foi até Sensibilidade, pela né? pois é, eu tenho muita sorte, porque eu sempre recebi muito suporte da minha família. Eh, Meu pai sentava comigo para desenhar desde pequenininha, minha mãe sempre me conta dos desenhos que eu fazia, da noção de perspectiva que eu tinha desde os 3 anos, diz ela. Mas eu acho que eles não tinham, essa noção realmente para me orientar, né, então o mais próximo quem era criativo naquela época em Fortaleza, que era em 2003, 2002, ou fazia publicidade ou fazia arquitetura, né. Tem milhares de designers, cenógrafos, estilistas até que passaram pela arquitetura, artistas que passaram pela arquitetura, da mesma forma que tem muito fotógrafo e artista também que passou pelo jornalismo, né, pela publicidade. Ilustrador também, hoje em dia eu acho que muitos ilustradores ainda vêm da publicidade. Mas o meu caminho foi pela arquitetura, me apaixonei pela faculdade, pela realidade acadêmica conceitual da arquitetura como disciplina, mas, eh, acabei, ao me formar, eu me decepcionei um pouco com o mercado profissional. Eu acho que a arquitetura ela é uma disciplina belíssima, filosoficamente ela é muito linda. Eu nesse meu trajeto para encontrar, a ilustração, reencontrar a minha paixão de infância, eu no começo eu deixei um pouco de lado a arquitetura, mas depois de uns anos eu não conseguia negar essa base, né, essa base muito forte, essa visão de mundo que a gente recebe com a formação, em arquitetura, e é uma grande continua sendo uma grande inspiração para mim. A gente não consegue fugir, né, Marina? Tem coisa que a gente escolhe e tem coisa que a gente é escolhido, né? Nossa, total. É boa maneira de colocar. Dentro da arquitetura, a gente recebe essa formação em, elementos da comunicação visual, né. E aí que acendeu uma luz dentro de mim. Eh, eu achei por alguns anos que o que eu queria era o design gráfico, que existia eu tinha uma mentora, a Alexa Brasil, gostava muito das aulas dela, e achava que o meu caminho era pela comunicação visual. Até trabalhei bastante com sinalização,
e identidade visual dentro da arquitetura, mas, continuava aí por muito tempo continuava existindo uma dissonância, assim. E foi só muitos anos depois que eu entendi que o meu interesse, constante em ver, cultura visual, blogs de ilustração, foi que eu entendi que, era uma paixão dormente em mim que estava querendo aflorar, querendo voltar. Mas, com certeza, além da formação dessa formação filosófica da arquitetura, eh, da questão da construção, né, teve também essa formação, essa sementinha plantada através desses elementos da comunicação visual que a gente aprende na arquitetura também. Marina, e aí Uhum. depois que você se formou, como foi sua vida profissional? E aí, o que lhe levou à Espanha? Como é que você saiu de Fortaleza para ir morar na Espanha? Hum. Eu tive uma sementinha plantada na minha vida desde jovem, porque quando eu tinha 5 anos meu pai foi fazer mestrado, foi estudar cirurgia, transplante em Oxford. Então eu morei na Inglaterra quando eu era pequena, morei quase 2 anos. E aquilo transformou, né, a minha cabecinha, aprendi inglês desde cedo, coisa que tem informado muito a minha visão de mundo. Eu acabei casando com o inglês, Foi o pai da mesmo. minha filha. Minha filha é espanhola, meio, só que meio catalã, né? Meio brasileira, meio inglesa e a Espanha e Catalunha misturada aí, enfim. Mas essas coisas, quando a gente é muito jovem, marcam muito a nossa vida, né? É a questão do subconsciente. Mas então, quando eu voltei para o Brasil, eu eu acho que isso acontece com toda pessoa que sai da sua terra natal, né? Você acaba sem conseguir encaixar de volta exatamente no de É. onde você veio e você acaba com essa sensação de que não pertence a lugar nenhum. E eu passei muito tempo da minha vida, com essa sensação, até que recentemente, eu trabalhei num livro com minhas memórias de viagem. E ao trabalhar nesse livro, que eu escrevi poesia e fiz desenhos, e também, publiquei fotografias nesse livro, chama Souvenirs. Foi no fazer desse livro que eu entendi que a gente não pertence a lugar nenhum, a gente pertence a nós mesmos. A grande lição que eu tirei desses primeiros 35 anos de vida. Agora eu tô com 38. Mas, enfim, resumindo, eu vim para Barcelona visitar com uma amiga, mas foi uma visita muito poderosa no sentido de que eu no momento em que eu pisei aqui, eu senti no meu corpo que aqui era um lugar que eu queria, eu senti uma identificação profunda, uma energia muito louca. E alguns anos depois que eu voltei para Fortaleza, né, para me formar, concluir a graduação, apresentar o TFC, e alguns anos depois eu estava buscando as opções de mestrado e encontrei uma aqui em Barcelona, porque na época eu ainda tinha muito eu ainda não tinha entendido a questão da ilustração, e eu encontrei um curso aqui que se chama, Arte, Design e Espaço Público. Então era um híbrido, eu estudei o híbrido no meu projeto final, e era uma continuação desse meu interesse pelo híbrido. E aí esse curso eu estudava espaço urbano, estudava arquitetura efêmera, estudava arte também no contexto do espaço público. E eu vim para cá estudar e vim passar 10 meses e acabei ficando 10 anos, 13 anos já que eu moro em Barcelona. Agora, Marina, você falou na sua fala. Bom, primeiro que Barcelona é um encanto do design, né? A cidade do design. Então, era Uhum, bem natural que você se encontrasse aí. Mas quando você fala em uhum, híbrido, o que que isso significa em arte, em ilustração? uhum. Eh, o híbrido eu desenvolvi muito interesse assim, eu acho que para explicar isso, eu tenho que explicar que eu tenho TDA.
que é o transtorno de déficit de atenção, que eu só diagnostiquei, há pouco tempo. Mas o TDA não é que a gente tenha pouca atenção, é que a gente tem muita atenção Tem e às vezes é muitas difícil, e muito exatamente. Mas basicamente o TDA é pensamento não linear. uhum. E hoje em dia eu entendo que essa questão do pensamento não linear, que, né, de onde vem a criatividade, muitos artistas, muitas pessoas criativas têm o TDA e nunca sabem. E o H, o elemento H, que é a hiperatividade, nas mulheres geralmente não se manifesta, né, isso é um ponto interessante a se comentar. Mas, eu acho que a minha paixão pelos processos híbridos, vem dessa questão do pensamento não linear. Mas, para mim, isso se manifestou, no meu TFC. Eu estava estudando o encontro entre o design e o artesanato. Então eu estudei o artesanato cearense, o artesanato nordestino, o artesanato indígena, encontrando em momentos de encontro com o design contemporâneo. Fiz toda uma pesquisa ao redor disso. A minha proposta arquitetônica, buscava refletir também esses conceitos, né. E eu acho que eu sempre me considerei um híbrido, eu como pessoa, como criativa, porque eu tinha um interesse pelo desenho, eu tinha um interesse pela geometria, né, pelo construído, pelo tridimensional. Hoje em dia, como ilustradora, como artista, eu não deixo de ter interesse pelo tridimensional também. Eh E esse também eu sou um híbrido de culturas, né, minha filha é um híbrido, minha vida, meu trabalho é um híbrido. Eu acho que, o híbrido reflete muito, toda a minha toda a minha existência. E eu acho que muitas pessoas, se identificam com isso também, né. Nós somos múltiplos, todas as pessoas somos múltiplas, né, a gente acaba se definindo muito pelo título profissional, mas a gente é muito mais do que apenas uma coisa. Marina, e hoje, assim, como é que você trabalha e expressa a sua arte? Você vende quadros, peças, imagens. Eu vi no seu Instagram que você tem uma riqueza de ambiência em que você expõe o seu trabalho. Pode ser numa porta, numa parede, sempre com cores, uma Uhum. tropicalidade que está ali, né, viva no seu trabalho, que é belíssimo. Então, como é trabalhar como ilustradora hoje e especialmente na Espanha? Hum, eh, trabalhar com ilustração, no meu caso, é sempre essa parceria com um cliente. Eu gosto muito de ter o briefing. Eu trouxe muito isso da arquitetura e do design, porque tudo é projeto, né, Hum. arquitetura, design, ilustração, tudo é projeto. São escalas diferentes de design, de projeto. Mas eu gosto muito de ter um uma proposta a qual responder, ter uma faísca inicial a qual, né, vislumbrar a minha solução. Resolução de problema, né, design é resolução de problema. Mas, então os formatos nos quais isso se desenvolve pode ser milhares, capa de revista, o miolo de uma revista, rótulos de embalagens de produto, outdoor. Eu recebi uma proposta agora que não se concretizou, mas eu tinha recebido uma proposta para fazer uma ilustração que ia embalar o avião que a Madonna viria, né, para o Rio de Janeiro. A Madonna no final escolheu usar, uma fotografia, mas teria sido babado, né, uma ilustração, ilustrar a Madonna e no avião, mulher, já pensou? Mas, assim, para você ter uma noção da escala, das escalas de projeto, né, a ilustração, ela pode ser um broche, assim, bem miudinho, do tamanho de uma unha, até, né, um avião.
Imagino, que coisa! Eu não tinha noção dessa grandeza desse espectro de trabalho para o ilustrador. É muito legal. São a gente, né, as campanhas podem ser enormes. E, obviamente, o digital, né, jornal, editorial, as plataformas são editorial, publicidade, desculpa, sim, publicidade, capa de livro, packaging, mural, instalação também. Existem grandes instalações que a galera faz em quadra de esporte, o pessoal pinta o chão. É, é, às vezes até murais gigantes, mural assim, instalações no chão que ocupam ruas inteiras. Existe as possibilidades são infinitas, né? O que vai definir é o orçamento e a imaginação do cliente, na verdade. Mas além disso, tenho as minhas próprias, meus quadros, pinto quadros, desenho em papel também, gosto muito de. Minha mídia preferida ultimamente tem sido óleo, pastel de óleo no papel, tecido. Colaboro há alguns anos com a Catarina Mina, que é uma grande marca cearense. A gente agora esteve no São Paulo Fashion Week, foi muito legal. Enfim, o que limita só a nossa imaginação mesmo. Podem ser coisas infinitas. Lindo, que maravilha. Agora, você falou no digital, era a minha pergunta, a minha curiosidade, porque a gente sabe que tem muito de arte, né? Como você diz, meus quadros, eu imagino que esse quadro aí atrás de você seja seu, né? Essa é É a meu, assim. arte, né, na mão, assim. Mas o digital tem ajudado em alguns aspectos, né? Em que momento complementa? Em que momento compete? Atrapalha, né? Em que momento ajuda o trabalho do ilustrador? Isso é uma excelente pergunta. Eu acho que depende muito do ilustrador, da ilustradora. No meu caso, é porque tem gente que trabalha super manual e tem gente que trabalha super digital. No meu caso, eu tive um tilt na minha cabeça, porque eu gostava igualmente dos dois e eu não conseguia conciliar na minha mente as duas coisas diferentes, porque o meu trabalho é artístico, ele é mais orgânico, ele é mais textural, são cores mais terrosas. Quando eu trabalho com a mão, eu sinto, é um processo mais somático, é um processo mais aterrado, mais orgânico, né? Eu acho que a palavra é essa. E o meu trabalho digital é extremamente hum, colorido, extremamente vetorizado, extremamente é muito rápido comparado ao meu trabalho manual. E por muito tempo existia um grande conflito cognitivo na minha cabeça sobre essas duas realidades. E até que com o tempo eu consegui aceitar que simplesmente são diferentes manifestações da minha alma artística e tudo bem, é isso aí. Existe uma linha clara que conecta as duas coisas, eu só vi, e isso eu só fui entender quando eu peguei o meu próprio ateliê e coloquei tudo junto, os trabalhos, prints do meu trabalho digital, ou então produtos, peças de roupa ou sapato, coisas que tinham impresso o trabalho digital, lado a lado com minhas esculturas, minhas pinturas inclusive minhas cerâmicas, porque eu tive uma época de fazer muita cerâmica também. E foi aí que eu fui entender, realmente existe uma coerência entre todas as coisas e não precisa ser tudo igual, não precisa ter tudo exatamente a mesma linguagem. A gente nota que a essência vem do mesmo lugar. Marina, como é a teoria Uhum. na prática? Hum, boa pergunta. No caso da arquitetura, a prática foi bastante decepcionante, porque existe uma beleza e uma falta de limites
no imaginário arquitetônico quando a gente é estudante, que é brutalmente rejeitado quando a gente entra no mercado de verdade, se confronta com orçamento, se confronta com projetos que dependem, né, da cultura do local, inclusive das técnicas construtivas do local, mas no meu caso a cultura de escritório é extremamente sexy, muito sexismo na arquitetura. As minhas experiências profissionais foram muito tóxicas em escritório de arquitetura em Fortaleza. Então eu me decepcionei bastante. Sobre a teoria arquitetônica, na prática, eu acho que a gente faz dela o que a gente quer. Para mim, eu acabei usando a teoria que eu aprendi na faculdade de uma maneira muito. Continuo com a maneira sonhadora que eu tinha na faculdade, só que aplicando com outra lente, né? Outra perspectiva, que é a minha perspectiva artística. Existe moda em ilustração? Super tem moda, super tem trends. Eu acho que inclusive com a presença do Instagram, existe uma difusão assim de uma linguagem visual ou de várias linguagens visuais, porque não é só uma, né? São dezenas, centenas de modas. Mas existem estilos que são muito claros e a turma corre com esses guarda-chuva, né, de estilo para poder se encaixar. Eu compreendo, mas eu acho que a gente tem que sempre ser fiel à nossa autenticidade, sabe? E é isso que eu acho que é a autenticidade que vai sempre sobreviver às modas, porque essas coisas vêm e vão, né? E a gente tem que ser fiel à nossa alma criativa mesmo. Eu como boa geminiana, eu experimento muito, o meu estilo, ele muda muito, ele se passa por muitas metamorfoses, eu sou muito inquieta, mas eu procuro que exista sempre uma coerência, uma consistência no meu trabalho ao longo dos anos, mas mais do que nada que ele reflita realmente a minha autenticidade criativa. E eu acho que a gente sendo confiante nisso, a gente nunca vai faltar trabalho. Bacana. Autenticidade criativa. Eu sou da área de marketing, né? Eu dou aula em administração mercadológica e é exatamente isso que a gente procura para as marcas, sabe? Uma autenticidade, que é o que a gente chama de posicionamento de mercado, né? Quando Uhum. você se posiciona, você pode até fazer alguns ajustes em função de alterações do mercado, mas você não pode abrir mão do seu DNA, né? Da sua essência. Exatamente, o DNA. E é difícil, né, a gente saber qual é o nosso DNA. Eu acho que os profissionais que são bem-sucedidos, que têm que realmente podem tirar o sustento dessas disciplinas criativas, é porque são pessoas que se conhecem, que conhecem o seu DNA. É. Marina, e já indo para o final, que eu sei que você está com um nenê novo, já está aí, é uma menina, né? Uma neném nova, né? É uma neném. É uma neném. Então, Marina, já indo para o final, que conselho você dá para quem ainda está na universidade? É, eu acho que o melhor conselho que eu posso dar é siga a sua intuição, porque é sempre, sempre, sempre a nossa intuição que nos guia, aquela vozinha que não para na nossa cabeça e às vezes que a gente ignora completamente, ou por medo, ou por inexperiência, mas um sinal que eu uso muito é sentir assim no meu corpo quando algo, uma ideia me ilumina, quando um pensamento eu sinto, eu tenho que seguir por esse caminho. E às vezes, e também tenha paciência, porque às vezes as coisas precisam de tempo, a gente precisa de tempo e de
um acúmulo de experiências para que as coisas se tornem claras, né, para que a gente consiga juntar as peças do quebra-cabeça. O meu pai sempre fala que quando ele se formou em medicina, ele não sabia de nada, não sabia o que ele queria fazer, se sentia muito verde, e eu me senti da mesma forma. A gente se forma muito novo, né, 20, 21, 20 e poucos anos, a gente é muito novo ainda, o subconsciente nem terminou de formar. Eu estudo muito psicologia pelo meu interesse, eu estudo, astrologia, tarô e conceitos psicológicos junguianos também, o subconsciente, e o subconsciente ele só começa, assim, a terminar de se formar quando a gente tem 25 anos de idade, então imagina, a gente ainda é muito verde quando a gente sai da faculdade. E eu acho que a gente não pode se cobrar, eh, ter tanto perfeccionismo como a gente tem, por pressões sociais, pressões familiares, né, eu super entendo, pressões que a gente coloca em nós mesmos, mas, eh, eu acho que a vida sempre tem um jeitinho de mostrar o caminho, que a gente às vezes sai do caminho, a vida volta, joga a gente de volta no caminho, às vezes de maneira mais gentil, às vezes de maneira mais, assim, chocante, mas é isso, é seguir a intuição, porque, hum é a nossa melhor guia. E ter paciência, porque às vezes a gente precisa de tempo para entender as coisas. Esse conselho não é só para estudante, não. Esse conselho é para qualquer pessoa, em qualquer idade. Eu já tomei para mim. Marina, Muito é da muito vida. bom ouvir você. Eu, por mim, ficaria aqui horas ouvindo, mas nós estamos aí num fuso horário, né? Aí já é finzinho de tarde, né? Comecinho da noite. São 6 horas, que aqui no verãozão ainda só anoitece quase 10. É, Mas é isso, eu também ficaria conversando muito mais com você, Cláudia, um grande prazer. muito obrigada, viu, Marina? Muito obrigada pelo seu tempo, pelas suas palavras, pelos seus conselhos, por essa rica oportunidade. Eu que agradeço, Cláudia, entrevista sensacional, bate-papo muito gostoso, perguntas muito boas, muito interessantes. Tô doida para vasculhar o teu arquivo e ver as outras entrevistas. Que bom, obrigada, eu agradeço demais. Gente, é isso. Se vocês gostaram, como eu adorei, curte, compartilha, se inscreve no nosso canal e aguarda que vem muita entrevista boa como essa por aí. Obrigada e até a próxima.